Como acabar com os nés, né? Eu acabei de chegar de um evento em Brasília com mais ou menos 20 oradores e a maioria repetia né, né, né. Teve um que em 10 minutos ele falou e eu contei, quase foram 60 nés. Pergunta se eu prestei atenção no conteúdo? Não, eu fiquei contando os nés. Como eu estou vendo que esses nés, e eu já falei várias vezes nesse canal, no meu Instagram também, como eu percebo que esses nés estão cada vez mais frequentes, eu vim trazer para você esse conhecimento e também te dar dica para a gente eliminar, nem acabar, eliminar com esse né. Você quer saber? Sou Silvia Andrade, fonoaudióloga, mentora em comunicação, já atuo há quase 30 anos com profissionais da comunicação que querem falar em público e se expressar, influencers que falam no Instagram, ou seja, cada vez mais eu vejo que o público está querendo aperfeiçoar. E este canal vai te ajudar a você comunicar e se transformar no melhor comunicador que você precisa ser. Então vamos lá, vamos entender por que os nés aparecem. Você já pensou sobre isso? Então primeiro eu vou te convidar a perceber se você utiliza esses nés. Vai gravar você falando e observa se você está emitindo esses nés na sua fala. Voltando aqui, por que eu faço tanto nés? Os nés são um vício, sim, vício. Aquele mau hábito, você fala e você nem tem consciência. Sabe quando a pessoa é viciada e ela não tem consciência de beber mais ou fumar? O que acontece? Quando a gente fala o né, a gente nem percebe. E o que você tem que fazer? Fazer essa gravação, como eu já falei. Perceber por que o né aparece. Já é inconsciente, mas qual é o motivo? Às vezes a gente está tão inseguro na hora que a gente está falando, tão nervoso, que a gente fala, hoje eu estou falando aqui sobre oratória, né? E você vai aprender como falar em público, né? Ou seja, parece que a pessoa está perguntando, não é? Não é? Ela está tão insegura que ela pergunta o né. Igual esse orador que falou em 10 minutos e eu perguntei para ele, por que você falou tanto né? Eu não consegui prestar atenção. Falou, Silvia, eu estava tão nervosa que eu acabei falando os nés. E isso pode acontecer. Então, um caso é o nervosismo, a insegurança. A outra é realmente você não percebe. E aí você quer fazer uma ligação com a outra frase e em vez de fazer as pausas respiratórias, você continua fazendo né. Mais uma vez, primeira questão é você perceber a quantidade de nés, se você realmente faz esse né. Agora eu vou te falar como parar com esses nés. Quais são as dicas para a gente eliminar esses nés de vez, porque eu não aguento mais escutar as pessoas dizendo né, 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 né. Gente, o né não comunica nada, ele não comunica, ele só atrapalha a sua mensagem, o seu conteúdo. Mas antes de passar esse passo a passo para você eliminar de vez esses nés, você inscreva neste canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo. Vamos lá, todo mundo eliminando esses nés e passando a comunicação de uma forma efetiva. Os passos para você eliminar os nés. Primeiro é identificando, ou seja, grave você falando e identifica quantos nés você falou. Segundo, você vai se sentir incomodado de falar o né. Então, toda vez que você falar, por exemplo, estou falando aqui né, eu vou falar, estou falando aqui. Então, você vai se sentir incomodado. E aí, você vai sair e não vai. Então, identifique, se sinta incomodado e depois você vai substituir por falar nada, por pausas respiratórias. Meu nome é Silvia Andrade, sou fonoaudióloga e estou aqui para te ajudar a se transformar no melhor comunicador que precisa ser. Essas pausas que eu dei não precisava do né. Sou Silvia Andrade, né? Sou fonoaudióloga, né? Simplesmente eu tirei, eliminei. Por quê? Quando você torna consciente de um vício, que é o tal do né, você começa a ativar uma parte do seu cérebro e aí você vai perceber que não precisa eliminar.
Silvia, então é isso que eu devo fazer? Sim, você deve perceber, identificar, se incomodar e substituir por pausas respiratórias, pelo silêncio, porque o silêncio, ele comunica. Viu como comunicou? Mas o né comunica nada. Então, treine essa dica, grave você falando, vá treinar. Ou seja, toda vez que falar com outro, treine você eliminando de vez esses nés. E avise para aquela pessoa que você não aguenta mais escutar né, né, né.